Amém. Obrigado, meu filho, querido e amado. Cumprimento a igreja na paz de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, que bom que você veio. Amém. Você também que abriu agora o teu celular, está nos ouvindo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fez uma conspiração com todos nós. Ele queria que nós estivemos nesta noite aqui, porque Ele tem um recado para mim, para você, para nós todos. E quem está ouvindo também nesse instante pelo YouTube, aqui na nossa casa de fé, Unidade Comum Cristã, Serem, Comunidade Evangélica Rei das Nações. Amém? Eu queria que você mesmo assentado possa abrir a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Você já ouviu esse texto, já escutou pregações sobre esse texto. Eu já preguei também sobre esse texto, mas eu tenho ruminado os últimos 20, 40 dias esse texto aqui. Deus tem me falado através desse texto. Tenho escutado palavras de pastores através desse texto. E ainda ontem recebi uma confirmação de Deus dizendo para mim falar sobre esse texto. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Você já ouviu essa pregação? A pastora Karine também já ministrou, que é a questão da unção de Davi. Mas hoje vamos olhar pelo um outro viés, aquilo que Deus tem para nós nesses últimos dias de 2020, janeiro de 2020. Diz assim, ó, lá o tema é: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Versículo 1. Obrigado, filho. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para santificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e perguntaram: de paz é tua vinda? Respondeu Samuel: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus moços? E disse: ainda falta menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Amém? Queria que você curvasse sua fronte. Deus tem algo para nos falar nesta noite. Senhor, nós temos meditado, pesquisado, visto, entendido que o Senhor tem um recado para nós. Quando aqui, já lemos muitas vezes, tempo de outrora, estudamos também a unção, o chamado de Davi, mas nesta noite, o Senhor tem algo especialíssimo aos nossos corações. Queremos te pedir, Espírito de Deus, fala-nos em nome de Jesus. Amém? Amém? Gostaria de dar um tema no nosso diálogo nesta noite, nessa palavra, que você já leu muitas vezes, já meditou, já ouviu. A gente vai começar a falar e pontuar algumas coisas. Começa aqui no capítulo 16, capítulo 17, aqui é o chamado de Davi. E quando a gente lê o capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, parece que tudo assim acontece repentinamente, assim, sistematicamente, mas na verdade não é bem assim também. E a gente vai meditar nisso. E por isso eu gostaria de deixar um tema nesta noite, que você falasse com o teu amigo ao teu lado. O tema desta noite seria: qual é a voz que você tem dado mais crédito ultimamente? Pergunta para quem está ao teu lado. Qual é a voz que você tem dado mais crédito ultimamente? Amém? Por que isso? Olha, hoje já é, gente, último domingo de janeiro. Estou errado ou está certo? Último domingo de janeiro de 2020, gente. Parece que foi ontem que a gente celebrou o Natal. Eu e minha esposa, comumente, sempre celebramos o Natal literalmente como Papai Noel, né? Nossos filhos eram pequenos, a gente fazia isso. Agora os netos. E a gente gosta de nomear, procurar deixar a memória deles uma lembrança quando forem crescendo, né? Nossos filhos têm algumas memórias, agora nossos netos. E nós temos deles. 2018, por exemplo, foi rápido. Fizemos todo o esforço até hercúleo, sobrenatural, em 2018, e quando a gente estava saindo, Papai Noel vai embora, tchau para você. A Nicole: tchau, vovô. Agora em 2019, parece que foi ontem, a pastora Tânia colocou lá uma peruca, né? Treinamos, gente. Combinamos com a nossa filha Karen, nossos filhos estavam lá. Olha, Karen, vai lá no último quarto. Quando vi lá na frente o sininho, combina com as crianças, vão lá abrir, Papai Noel. E nós batemos o sininho, eles foram lá, está tudo gravado isso. Eu o máximo possível, a minha voz, a Tânia também, e conversa aqui, acolá, daqui a pouco o Natan. Papai Noel, você sabia que eu me machuquei? Eu, né? Papai Noel, o vovô Noel, onde se machucou, neném? Vovô, machuquei na tua casa. Eu caí. Foi ontem, gente. A Tânia olha para as crianças e diz assim: nossa, o nosso neném, já não tem mais neném aqui em casa, né? Estão crescendo rápido. E nessa coisa de ser rápido, gente, a gente escuta muitas vozes, né? É por isso que o tema aqui nesta noite é: qual a voz que teus ouvidos têm dado crédito ultimamente? Parece que foi ontem, 31 de dezembro de 2009, fizemos projeto, passamos 12 dias aqui na igreja, jejum e oração, e hoje é o último domingo de janeiro de 2020. E quando a gente lê esse texto aqui, você vai ver no capítulo 17, a pastora Tânia ministrou, a pastora Karine ministrou, muito boa aquela palavra: assim foi e assim será. Lembro disso, foi de Deus, está marcado até hoje no meu coração. E você vai ver o capítulo 17, o início do capítulo 16, Deus manda Samuel lá na casa de Jessé, ali ungir um jovem, mas é preciso a gente entender o contexto, todo esse contexto. O contexto é que Deus não queria que o povo de Israel tivessem um rei. A visão, o coração de Deus que fosse um reinado teocrático. O que é isso? É que Deus que iria governar, e daí você vai ver para antes, Deus usa juízes. Esses juízes vão administrando esse povo que ainda não era uma nação.
eram como se fossem tribos nômades, mas cada qual com a sua especificidade. Havia projeto para eles, mas eles querem um rei. Deus ordena que Saul fosse rei, mas ele titubeia, ele faz algumas coisas que não agrada a Deus. Para Deus é o seguinte: ou você obedece 100%, ou então não é obediência. E a gente vai entendendo que Saul, para agradar a Deus, fazia apenas 50%. E Deus abominou ele. Você vai ver isso. E Deus diz assim, através de Samuel: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, esse contexto aqui, logo adiante, o povo de Israel vai enfrentar uma batalha, que é Davi com Golias, lá no vale chamado Carvalho, o vale de Elá. E havia 40 dias, o povo ali estava com medo, mas antes, Davi é ungido a ser rei. Samuel vai lá, Samuel já está velhinho. E há duas coisas na vida de Samuel. Primeiro, que ele está velhinho e tem muito medo de Saul. E não tinha muita confiança em Deus. Ele obedecia assim mesmo, mas ele sempre questionava: Deus, tá bom, eu vou lá, mas indo lá ungir alguém na casa de Jessé, Saul vai me matar. Mas havia também, por outro lado, um grande respeito e temor dos habitantes, principalmente dos anciãos, dos idosos, em relação à vida de Samuel. Porque Samuel foi o juiz, era o representante de Deus, era sacerdote de Deus, e aquilo que ele falava, para a parte de Deus, se não houvesse arrependimento no povo de Deus, israelitas, acontecia. Tanto é que quando ele está chegando, os anciãos saem de suas casas e vão ao encontro de Samuel e perguntam: é de paz a tua vinda? Eles estavam com medo. Aí ele diz que a estratégia é sacrificar a Deus, adorar a Deus, porque Deus tinha algo especial. Esse algo especial era ungir alguém da casa de Jessé. Mas, queridos, a gente precisa entender algum contexto aqui. Quando você vai ver adiante, capítulo 17, que Davi vai enfrentar Golias, uma das coisas que a gente vai da pesquisa descobrindo que os filisteus eram um povo muito forte. Eles que dominavam a tecnologia do ferro. Você vai ver em Crônicas que em uma ocasião precisavam amolar as espadas, as enxadas, e só os filisteus que tinham conhecimento dessa tecnologia. Você vai ver isso. Aí, lá nesse confronto de guerra, Davi vai a um discurso antes disso, a gente vai averiguar. Ele pega 5 pedras. Vocês sabem por que ele pega 5 pedras ou não? Alguém sabe aqui? Sabe ou não sabe? Por que será que ele pega 5 pedras? A gente vai ver que Davi, ele tem conhecimento da palavra de Deus, ele procura viver a palavra de Deus, e ele era um jovem de estratégias. Ele é sabedor. Você vai ver em 1 Crônica, capítulo 20, ele entende que tem um homem zarrão lá, que se 2,90 m, 3 metros quase de altura, preparado desde a adolescência, juventude, para a guerra. Tanto é que Saul diz isso para ele. Mas ele tinha também Golias, mais 4 irmãos grandes, gigantes. É por isso que ele pega então 5 pedras. Não é que ele era ruim da pontaria, mas ele já sabia, era um homem prudente, um homem preparado. Pega 5 pedras ali naquele riacho. Seria mais ou menos assim, ó. Por que será que o Teherã e Irã não querem guerrear com os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um conhecimento profundo, científico, de armas. Hoje eles têm armas lá que não é nem mais a bomba atômica. Cai na terra, vai até uma certa profundidade, e mais ou menos em quase 5.000 metros, essa bomba vai como se fazendo tanto um furacão como um terremoto, vai derrubando. Tanto é que há uns 30 dias atrás, os Estados Unidos lá matou um homem mais assassino. A história dele é terrível, daquele Soleimani, alguma coisa assim. Os Estados Unidos mandou lá um drone,
tinha o conhecimento e em uma cirurgia técnica foi lá e matou esse homem, né, esse assassino, que a história dele, quando a gente vê, foi igual ou pior do que o Hitler. Tudo isso está aí nas revistas, tá? Que são coisas verdadeiras, jornais também. Mas por que a gente quer falar aqui com vocês nesta noite sobre a voz, qual a voz que você tem dado crédito ultimamente? Olha só, Samuel conhece essa voz de Deus, é um homem temente ao Senhor, vai lá, chama os filhos de Jessé, um por um. Ele está, tecnicamente, Samuel, entendendo que é apenas pela aparência que Deus vai escolher. E vem esses filhos de Jessé, os 7, complexão atlética, bonita, né? E Deus fala, Jessé, Samuel, não é assim. Entenda uma coisa, eu vejo o interior, não olhe as circunstâncias, não fique impressionado com aquilo que você está vendo. Ouça a minha voz, eu tenho alguém dessa família. Aí Samuel indaga a Jessé, o pai, tem mais alguém aí? Tem um lá. E vem, manda chamar Davi. O texto diz que Davi, ele era ruivo, tinha um semblante bonito e de boa aparência, tinha presença. Agora que o texto não diz, mas que a cultura vai falar, quando a gente estuda a cultura dos israelitas nesse contexto, quem fazia o pior serviço da casa, nesse caso o trabalho serviçal, era cuidar do rebanho de ovelhas. E era praticamente quase que 24 horas. E aqui quando medito nesse texto, que dá a minha impressão que Jessé, o pai, esquece de Davi, mas por outro lado, quero que você se posicione. Qual é o dilema mais difícil? É ser esquecido por um pai, no caso aqui de Jessé, que esquecia e menosprezava Davi, ou ser menosprezado por Deus, quando esses homens bonitos chegavam ali, e Deus falava para Samuel, Samuel, não é este. Daqui a pouco pinta lá então o último, o caçula, franzino, ruivo, bonito, olhos lindos, uma presença, e Deus diz assim, é esse aí, unge. Aí é um contexto histórico, que toda vez que se ungia nesse quesito aqui, é que seria rei. Tanto é que Samuel fica com medo. Mas uma coisa que a gente não percebe, quando vai para o capítulo 17, praticamente quase que imediato nessa guerra, depois de 15 anos, aproximadamente, alguns estudiosos dizem isso, nesse contexto Davi era moço, tinha 15 anos, que seria rei, e ele passa mais 15 anos, gente, uma década e meia, ele tornar-se-á rei apenas somente com 30 anos. Ele vai reinar em Judá 7 anos. Depois ele vai reinar em Jerusalém, Israel todo, durante 33 anos. Ele morre com 70 anos. O que eu aprendo aqui, quando a gente lê essa unção dada por Deus, no chamado de Deus, na minha vida, na tua vida, na nossa vida? Em primeiro lugar, Deus tem promessas. Diga assim para quem está ao teu lado, Deus tem promessas. Você precisa acreditar nelas. Você precisa dar ouvidos e crédito para elas. Sabe qual foi o primeiro gigante que Davi enfrentou aqui? Na realidade existencial dele. Vocês vão ver lá que ele matou o urso, matou o leão, depois mata Golias, mas o primeiro gigante que nós temos na nossa existência é o gigante da demora. Como é difícil a gente esperar o agir de Deus, a intervenção de Deus. Muitos têm promessas, mas muitos na caminhada desistem. Não conseguem tatear aquilo que Deus tem para melhor para nós. Este ano, Deus tem dado uma palavra ao pastor Rodrigo, que é o ano da
fé. É o ano da fé. E não é fácil você solidificar a tua fé. Você só vai solidificar a tua fé vindo numa reunião como essa. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha conversão se deu em 1975, em fevereiro de 1975, e eu amava estar na casa de Deus, amava e continuo amando estar na casa de Deus, lendo a palavra de Deus, muitas lutas. Eu, pastora Tânia, passamos, eu como solteiro, depois casado, estamos aí, caminhando nessa terra ainda, na graça do Altíssimo, mas me lembro muito, muito bem, como uma vez eu trouxe aqui o tio Nereu. Quem conheceu o tio Nereu aqui? Levante a mão aqui, quem conheceu o tio Nereu? Poucos conheceram o tio Nereu, mas ele era aquele homem, foi aquele homem, hoje está na glória, que estava ali conosco, dando apoio, reforço, um homem bem simples, humilde, apenas sabia escrever seu nome, como que desenhar. Ele tinha um trabalho de toda a noite, da meia-noite às 6 da manhã, ele fazia uma caminhada de bicicleta, como se fosse daqui mais ou menos no Santa Terezinha. Lá depois ele subia o morro, ali o morro, quando você desce de Curitiba para Morretes pela estrada Graciosa, o morro, e não tem luz, lá em cima ele coordenava uma máquina lá da estrada de ferro. Ele levava sempre a lanterna, ia de bicicleta, deixava a bicicleta do lado e subia empurrando. E uma noite, estávamos em reunião de oração, ele saiu da reunião, orou por nós, abençoou nós que éramos jovens ali, oramos por ele também, ele foi trabalhar, chegou lá, no pé da serra, como é que eu vou subir lá no meu trabalho? Esqueceu a lanterna. Ele dobra o joelho, Deus, dá uma direção, dá uma luz, Senhor, tem misericórdia, Deus. Acabei de sair lá com aqueles jovens orando, oraram por mim, Deus. Senhor, a nossa esperança está em Ti, Deus, a nossa fé está no Senhor. Aí ele termina a oração, fica em pé, pega a bicicleta, olha para as luzes, para as estrelas, vem uma luz, um pingo de luz, vem, parece que estoura em cima dele assim, e começa a clarear, aquela luz começa a segui-lo, até lá em cima onde ele vai começar o trabalho. Ele não podia perder aquele emprego, era o ganha-pão dele. Ele chega lá empurrando a bicicleta, chorando copiosamente, e aí aquele que estava no lugar dele iria voltar para casa. O que aconteceu? Morreu alguém? Não. Aí ele conta essa história, quando ele contou para nós, num sábado lá, como a minha fé foi edificada. Eu ouvindo aquilo, Deus, eu quero caminhar assim, Deus, sentindo o poder da oração, sentindo o Teu cuidado, sentindo a Tua misericórdia, sentindo a provisão, Deus. O Senhor tem promessas para a minha vida, tem promessa, Deus, para o meu casamento, meus filhos, netos, a minha herança, para essa igreja. Deus, não é fácil, gente. Nem sempre é fácil. Hoje, último domingo de janeiro de 2020, você teve sonhos, você conseguiu passar outubro, conseguiu passar novembro, conseguiu passar dezembro. Esse é um bonito número, 2020, mas parece que a tua vida não mudou em nada. Calma. Esse é um gigante que a gente tem que aprender a cultuar a virtude da espera. Esse é um gigante que diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías 64:4, que nunca se viu e ouviu um Deus da antiguidade além de ti, que trabalha para aquele que dele espera. A gente vai entendendo na vida desse jovem Davi aqui, certamente, embora o texto não diz, a minha hermenêutica, a minha maneira de entender, que nesse espaçamento de 15 ao 30, cuidando de ovelhas, você vai ver aqui que ele ia mandado do pai lá para levar queijo e pães para os seus irmãos, para o capitão, para o rei Saul, mas ele voltava, tinha que continuar trabalhando lá, guardando o rebanho do pai. E foram durante aproximadamente 15 anos, e certamente numa dessas noites, ou tarde, ele escreveu o Salmo 23. O Senhor é verbo. Verbo é algo que sempre está, o quê? Em andamento, em ação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
E Deus estava certamente ensinando a Davi a dar crédito aos ouvidos da palavra dele, das promessas dele. Então o reinado de Davi, queridos, não aconteceu assim, da noite para o dia, estalar de dedos. Veio Samuel, ungiu ali, Davi, fizeram aquele sacrifício, os irmãos estavam ali, pronto agora. Não. Esse é um gigante que a gente tem que saber cultuar a virtude da espera. Você vai cultuar, sabe de que jeito? Na espera, é um dia de cada vez, é com a tua fé, com a tua aproximação, lendo a palavra, meditando na palavra, buscando ao Senhor. Amém? O segundo gigante, antes de enfrentar Golias, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Olha que diz aqui, o que Davi foi enfrentar antes. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Sabe como é que estava Saul? Sabe como estavam os irmãos de Davi? Você sabe como é que estava aquele exército de Saul? Estavam desanimados. Coisa terrível é defrontar-se, confrontar-se com alguém desanimado. A pessoa desanimada, ele não tem mais perspectivas de dias melhores. A mente dele, o pensamento dele é um pensamento ruim, negativo. É um pensamento de que tem a certeza absoluta que nada vai dar certo. Já eram 40 dias que estava ali Golias, os seus quartos irmãos estavam ali também. O grande exército dos filisteus, os filisteus dominavam a tecnologia do ferro. E as armas dos israelitas aqui eram armas frágeis. Se você for ver capítulos anteriores, muitas vezes os filisteus dominavam. Os filisteus eram um império ferrenho, terrível. A história vai falar que esses filisteus vieram provavelmente do Mar Egeu. Ali eles tentaram dominar o Egito. Você vai ver, a história diz isso. E agora a certeza absoluta que apenas um único homem vai derrotar os israelitas. Vocês já sabem a história que Golias chega e diz, se tiver um aí para enfrentar a mim e eu vencer, vocês serão escravos, mas se nós perdermos, seremos escravos de vocês. Os homens estavam desanimados, sem perspectivas. E como é terrível uma pessoa caminhar desanimada. Pergunta nesta noite, que não quer calar, você que está nos vendo também pelo YouTube, televisão, ligou agora teu celular, qual voz você tem dado crédito? O que está fazendo você desanimar? Aquela sensação que tudo vai de mal a pior, não há um emprego melhor, não há um salário maior, melhor, a empresa ou alguma coisa. Nesta noite, Deus trouxe você aqui para falar para você que está nos vendo também, que esse Deus é um Deus que pode, na unção do seu Espírito Santo, vir dar uma unção e você cultuar e cultivar o ânimo, a certeza que o Deus de Davi é o mesmo Deus de hoje, é um Deus que não faz acepção de pessoas. Amém? O terceiro gigante que Davi estava enfrentando, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando Saul fala assim para Davi: contra esse filisteu não poderá lutar. Saul diz isso. Saul era um homem de guerra. Ele sabe esse filisteu que está chegando. Ele tem conhecimento dessas histórias de tempo de outrora dos filisteus. Davi ainda é apenas jovem. E Saul diz assim: olha, Davi, tem jeito para você? Impossível, Davi, você não pode lutar contra o filisteu. A pergunta nesta noite é que Davi não se deixou
escutar uma voz errada. Às vezes, nós ouvimos coisas que nos levam cada vez mais para baixo. Você é um Zé Mané, um zero esquerda, não tem jeito para você não vai conseguir. Como? De qual maneira? Eu me lembro que eu orava para o meu pai se converter e orei durante 29 anos. 29 anos. O papai cada vez mais alcoólatra. Uma vez ele ligou para mim, fomos lá, eu e a Tânia, em janeiro de 2004, ele, fale mais desse Jesus, eu quero. Fiz uma oração de confissão, em setembro daquele ano, batizei ele. Eu me lembro que quando andava aqui em Foz do Iguaçu, meus filhos de madrugada, pergunte para eles, carregava pão, a entregar pão, a Dorela aqui, me pegou como entregador de pão de madrugada. O único salário é comer pão, quantos quisesse por dia, em troca de pão, manteiga ou mortadela. Acho que é por isso que eu gosto muito de mortadela até hoje. Mas meus filhos iam comigo, às vezes em julho, gelado. Ele cedia o carro para mim, o dono da Dorela. Muitas, sabe o que fazia? Pagava aluguel e dizia: Deus, me dá apenas um cantinho de meia água para construir ou comprar, que eu não pague mais aluguel. Eu procurava, meditando aqui nesse capítulo, na vida de alguns homens de oração, dar ouvidos a Deus quando pessoas vinham para mim e falavam outras coisas. E hoje vocês sabem a casa que Deus me deu, Deus nos deu um presente do Senhor. Todas as manhãs, quando eu levanto e oro para o teto, olho, Deus, obrigado. A Tânia também. Quando eu vou fazer devocional ali, de manhã, ao lado da piscina, vem pardal, vem bem-te-vi, vem tudo ali. Deus, quando eu olho para o guarda-roupa meu lá em casa, né? Tem um guarda-roupa, tem um guarda-roupa, minhas roupinhas bem arrumadinhas, minha esposa faz isso. Eu fico feliz, porque da onde eu vim, eu sei de onde vim. Mas sempre procurei, desde a minha conversão, Deus, eu quero dar ouvidos ao Senhor, Deus. Você sabe que eu gosto de estudar, tenho estudado, meus filhos estudaram, tenho estudado. Agora estamos influenciando nossos netos. Ainda na sexta-feira, paramos ali, no sábado, paramos na frente da Ecoprint, a pastora precisa pegar um carimbo lá na casa para a ONG, né? Parou ali. Aí o Natan, vovô, você sabe de uma coisa? Que foi, né? A minha mãe e meu papai não compram livros para mim. Hã? Não compram livro para você, né? Eu vou falar com o teu papai e mamãe. Mas, Natan, mas você pode comprar. É? Aonde? Ah, aí na frente. Aí. Gente, eu não sei se ele sabe ler, não sei. Estava escrito lá, sebo e muito de livros. Ali, aquela casa de livraria Sebo, que tem em frente ali da Incoprint ali. Aí chegamos lá, a primeira coisa que ele lembrou: vovô, esse aqui é para a Nicolinha, esse aqui é para o Lohan, aquele lá é para mim. Cultuando a virtude deles lerem. É impressionante. Eles sabem, gente, eles sabem. Então a pergunta nesta noite: Deus trouxe você aqui, o último domingo de janeiro de 2020. Qual voz você tem dado mais crédito? Aquilo que falam de você, aquilo que falam para você, qual voz? Olha que Davi estava escutando. Ó, não adianta ir para a luta, você não vai conseguir, rapaz, não tem jeito. Tanto é que você vai ver o texto ali, o que Saul faz para Davi? Saul pega a roupa de guerra dele, coloca sobre Davi, Davi coloca, começa a caminhar, uma coisa desengonçada. Davi diz: ó, isso aqui não é para mim não. Tira tudo aquilo. E Davi prefere ouvir a voz de Deus. Aí ele tem um diálogo, né, com os irmãos. Ele está lá no 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28. Olha o que diz ali, ó, capítulo 17, versículo 28. Parte B. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração,
que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão nisso. Olha só, sabe o que Eliabe quer dizer para Davi? Eliabe quer dizer o seguinte: ó, você veio aqui para receber aprovação, mas eu te desaprovo. Você não pode ir guerrear. Você tem que voltar e cuidar do rebanho de papai lá de casa. Sabe que às vezes a gente prefere ouvir, sabe qual voz? Aquela voz das pessoas que vão nos aprovar, aquelas palmas de crédito. Muito bem, não. Você não precisa ser aprovado por ninguém, a não ser por Deus. Caminhando numa caminhada honesta, caminhando numa caminhada de fé. E fé é uma palavra de 2 letras e um título que agrada a Deus. O que agrada a Deus não é teu dízimo, tua oferta. O que agrada a Deus, o que é? É a fé. É a palavra de Deus que diz isso. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, tenha uma vida de fé. E a gente vai compreender que Davi foi um homem de fé. Sabe por quê? Porque ele começa a vencer algumas dúvidas. Olha que diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, 17 e 33. Diz assim, ó: contra esse filisteu não poderá ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e de homem de guerra, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Sabe que quando querem injetar em você aquelas dúvidas, às vezes uma palavra que você lê, daqui a pouco vem o diabo e começa a te azucrinar, injetar dúvidas. E sabe quando nós nos deparamos com pessoas cheias de dúvidas, que Deus nos guarde, nos livre disso? Quando morre alguém tão jovem. Deus, por que você me permitiu que aquela criança, aquele adolescente foi morto desse jeito? A gente não entende isso. Deus, por que eu estou indo à falência? Por que eu não consegui passar naquela prova, Deus? Deus, eu orei tanto, eu fiz essa viagem, deu tudo errado. Por quê? E agora, estão insinuando para Davi que não tem jeito para ele, não tem condições, querem injetar em seus ouvidos para fazer ninho no coração dele a voz da dúvida. Isso é terrível, isso é difícil. Olha, você não vai conseguir, você não vai conseguir. É possível que, quem saiba, você nesse dia, semana passada, os dias de janeiro, você não conseguiu muitas coisas da realização do teu sonho. Desde janeiro de 2018, desde janeiro de 2019, agora, janeiro de 2020. Mas espera aí, Davi recebeu uma unção, mas não foi piscar de olhos, estalar de dedos. Foram alguns anos. A gente vai vendo na palavra de Deus que algumas conquistas se realizaram anos mais tarde. Uma delas que eu gosto muito é de Caleb. Caleb tem uma orientação de Deus, faz parte de uma comissão executiva de príncipes, vai, visualiza, pisa na terra Hebrom, volta, vai passar 40 anos no deserto sem culpa dele, mas quando ele está agora com 85 anos, tinham passado 45 anos, ele tem alimentado pela fé, além da esperança, com convicção, a certeza absoluta que ele ia ter, ia conseguir. Ele chega para Josué e diz: olha, Josué, estou com 85 anos, mas eu quero a minha bênção, eu vou chegar lá, porque a bênção para mim, para os meus filhos, é o melhor, é o supra-sumo do sumo para a minha família. A gente vai entendendo que Deus libera a bênção para a vida de Caleb, mas foi necessário 45 anos, 4 décadas e meia, mas ele sentia-se sempre renovado e revigorado. Nessa noite, Deus quer trazer graça ao teu coração
a minha, nós todos, que as dúvidas têm que ir embora, em nome de Jesus. No passado nós recebemos profecias que o dízimo dessa igreja seria no mínimo 50 mil reais, não é isso, pastor? Hoje pagamos ali as contas, só de aluguel vai quanto, pastora? Quanto? 2.500, mais água, mais luz. Mas agora esse desafio de colocar aqui esse negócio para amenizar o som, vai 8 a 12 mil, mas a gente vai chegar lá, gente. No passado, a ONG pagava aluguel, todo mês era isso, ó. Todo mês a gente pagava. Chegou uma época que queríamos comprar, tínhamos 50 mil reais. A dona falou assim, eu vou vender. Quando chegou ali, não, agora eu quero 60. Conseguimos, orando, quando chegava 60 mil, não, agora eu quero 80. Tânia, vamos mudar o foco, mas vamos continuar orando. Deus deu graça, hoje temos 2 casas, né? Onde agora já estamos orando por uma outra, 3ª e 4ª casa ao lado ali, para Deus nos abençoar grandemente. Como orando aqui para a compra de um terreno da igreja. A igreja já tem um terreno. Eu estava orando naquela época, era o pastor presidente, os filhos ajudando no louvor, orando, e fazia reunião em uma casa. Poucos conhecem a história. Dona Neuza conhece, a Cátia conhece. E orando, chegou uma senhora, pastor, Deus falou comigo que eu preciso te abençoar com a compra de um terreno. Compre. Ela falou assim, ela falou, escolha, ó, aqui na frente tem um terreno. Ela foi lá, comprou, ajudou a construir. Foi difícil, está lá alugado hoje para uma igreja de pequeno porte. Nós crescemos e estamos aqui, alugado por um valor bem simbólico. Estão orando por nós também. Nós temos um desafio, queridos, desafios que vêm ao nosso embate todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E a grande pergunta é, então como vencer esses gigantes? Sabe o que eu faço na minha vida? Quando as dificuldades aparecem, eu procuro lembrar daquilo que Deus já fez comigo no passado. A pastora Karine citou isso naquela mensagem, que Davi lembrava-se das vitórias sobre o urso e sobre o leão. Eu procuro me lembrar que algum tempo atrás, não muito distante, 3 anos, eu acho, se não me falha a memória, Tânia que me ajude, chegou alguém lá em casa assim, que tinha nos abençoado muito no passado, olhou, pastor, e a gente orando, eu sinto que o senhor precisa dar uma pintura na sua casa. E ele mandou alguma coisa, só mão de obra, foram 10 mil reais naquela época, e a gente colocou portão eletrônico, algumas coisas a mais fizemos, e a gente orando. Aí eu me lembro disso, as lutas que tenho passado, que Deus vai me dar graça, Deus vai dar para mim vitória, para a igreja, para nós, para a gente chegar lá, amém? Segundo lugar, como é que eu vou vencer gigantes? É confiar no pacto. Davi lia a Torá, lia as promessas, e quando ele chega assim para Saul e seus irmãos e todos aqueles soldados, ele diz assim, olha, esse incircunciso vai guerrear contra os soldados de Israel, do Senhor? Davi está citando o seguinte, olha, Deus fez um pacto conosco, fez a aliança da circuncisão. O que a gente tem que lembrar hoje, que Deus fez um pacto, uma aliança em Jesus, na cruz do Calvário, para fazer de nós homens, mulheres, famílias, mais do que vencedores. É difícil, mas a gente vai vencer, vamos chegar lá, temos vencido, gente. É por isso que eu quero agora, falei com o pastor Rodrigo, né? Fazer um culto aqui por mês, quem sabe um sábado, provavelmente será um sábado. O título é Pais que jejuam e oram pelos filhos. Meus filhos estão aí, falem com ele. Desde pequeno a gente olhava nos olhos e dizia, papai do céu deu você para nós, para Deus usá-lo para mudar a geração de vocês. Estão aí. Orávamos já desde pequeno para seus cônjuges, estão aí.
orarmos agora, desde pequeno, para seus filhos, estão aí. Mas sabemos também que é uma luta, gente. Sexta-feira eu estava fazendo minha devocional, está aqui, se alguém quiser ler depois, dia 25 de julho de 2019, de madrugada. Eu fui acordado, mas como que uma visão. Não sei explicar, mas eu durmo toda noite com uma caneta e a Bíblia do lado, assim, do meu lado. Aí, aquela visão foi quando muitos leões estavam correndo atrás de mim, atrás do Natan, como querendo pegar o Natan. E eu escrevi aqui, ó. Vou ler para vocês. Em 25 de julho de 2019, acordei com um sonho vívido, onde leões perseguiam Natan e não conseguiam, porque eu estava com ele. E um leão parou e falou: deixa a tutela de Natan. Levantei-me e orei forte, citei o Salmo 91, uma guerra naquele quarto que eu fiz, sobre meus filhos, seus cônjuges e todos os meus netos, que estão aí, que estão chegando e que chegarão. Eu fechei, sexta-feira que fui ver isso. Aí a Karen falou assim: pai, foi em julho que o Natan teve aquela dengue, que falha a minha memória, mas no sangue, a hemoglobina estava baixando, havia ali, estava baixando um grande risco, a questão imunológica dele, e ela me lembrou disso, eu não sabia, não lembrava também. Gente, oremos para nossos filhos, o cônjuge dos meus filhos, todos os dias oram por eles, os filhos deles, os bens deles, as criações deles, porque é uma luta, e temos que declarar a nossa vitória, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que o demônio anda como um quê? Leão, bravando, pronto a devorar. Mas precisamos nos humilharmos diante de Deus, resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Terceiro lugar, como é que a gente vai vencer o gigante? Use aquilo que Deus já te deu, amém? Pergunta para quem está ao teu lado: o que está usando para vencer o teu gigante? Pergunta aí. Use aquilo que Deus já te deu. E olha, gente, olha que foi que Davi usou. O rei Saul, colocou um vestimento todo paramentado, uma roupa diferente para ir para a guerra. Ele ficou desengonçado, mas ele foi enfrentar o gigante com aquilo que ele já tinha, a sua funda. Pegou 5 pedras. O texto não diz, mas a minha percepção, como ele foi um estrategista, depois de ter visto no seu governo, ele sabia que Golias, aquele homem zarrão, tinha mais 4 irmãos gigantes. Ele vai e apenas uma vai contra e atira. Ele já usava a funda. Ele sabia a arma que estava usando. Pergunta para quem está ao teu lado: você sabe a arma que está usando e pode usar? Qual arma que nós temos, queridos, para usar? Qual armas? Arma da oração, arma do jejum, arma dos anjos. A palavra de Deus nos diz que anjos estão à nossa disposição, gente. Nós precisamos pedir: Deus, aciona o anjo. Se o anjo for dormir no caminho, manda o arcanjo lá. Eu aprendi isso na Bíblia, mas antes de tudo, que meu pai na fé, João Carlos Marques. Uma vez lá em Bauru, fomos na casa de alguém, expulsou um demônio, a pessoa ficou lá possessa. João Carlos Marques, no nome de Jesus, expulsou aquele demônio. E quando estávamos entrando dentro de casa, o anjo disse assim: filho, pare, faça meia volta, olhe para trás e fala para esse teu filho também. O que foi, pastor? O anjo acabou de me falar que os demônios que saíram de lá estão seguindo a gente. Aí João Carlos Marques falou assim: sai agora, no nome de Jesus, nesta casa, nessa família, vocês não podem nunca agir. No nome, demônio foram embora. Nós precisamos usar, queridos, essas armas que estão a nosso favor. Precisamos aprender a guerrear, precisamos vir na casa de Deus, buscar a face de Deus. Precisamos
estar à disposição de Deus. Deus quer dar novas experiências para nós, nos usar, mas depende da voz que você está dando crédito. Às vezes, justificamos que tivemos um dia muito difícil, trabalhoso, ficamos cansados aquele domingo, e a gente se desculpa a gente mesmo. Mas temos que começar a pensar diferente. Eu vou buscar a Deus, eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, porque lá a minha fé vai aumentar. E além do mais, Deus diz em Hebreus 11:6 que Ele tem prazer de abençoar aqueles que buscam a sua face. Então eu queria que você, nesta noite, no nome de Jesus, olha, eu estou dando uma palavra para você de Deus. Quinta-feira, quando tiver reunião aqui, venha no nome de Jesus, a menos que tenha agendas no teu trabalho, outros compromissos. Mas levante cedo, ore, busque a Deus, medite na palavra, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e acredite que todas as demais coisas serão acrescentadas. Alguém pode abrir comigo Eclesiastes capítulo 11, versículo 4? Eclesiastes capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 4. 11. Alguém leu aí? Alguém pode ler? Olha só, Salomão, depois filho de Davi, que vai escrever isso. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, nunca colherá. Ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que ir para a guerra, você tem que ir para a batalha. E a gente sabe por aí que obrigado, Verinha. O melhor ataque é qual que é? A melhor defesa qual que é? A melhor defesa é você ir para o ataque. A melhor defesa é você jejuar uma vez por semana. Há anos que eu faço isso, a favor de meus filhos, agora netos. Uma vez por semana é você ir para o ataque, dizer: Satanás, você não tem poder aqui na minha casa, no meu serviço, nos meus estudos, no meu trabalho, na nossa saúde, seus dardos, nenhuma brecha, porque eu peço o sangue de Jesus, eu acredito no pacto da aliança que Deus fez em Jesus na cruz do Calvário, não tem ver na minha existência, na minha vida, nos projetos, nos meus sonhos. Vai embora no nome de Jesus, porque eu sou de Deus, a minha família é de Deus. Deus, que a tua bondosa mão, como esteve lá com Esdras, Neemias, esteja com meu filho, guarda ele agora de moto, de carro, no trabalho, a provisão, Deus. Mas também você tem que caminhar com Deus. Você tem que ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher sabe que tema a Deus, viva o princípio da palavra de Deus. Eu tenho dito por aí aquele texto que Davi depois vai dizer: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu tenho certeza absoluta, quem falava e vivia isso, tive um tempo de vida com ele, foi meu sogro Elias, um homem de Deus, que nos ensinava sem palavras, mas a maneira dele ser, dele ensinar a adorar a Deus. Poucas palavras, mas uma vida que falava muito. Fizesse sol, chuva, pegava o guarda-chuva dele e ia a pé ou de ônibus para o culto, buscava a Deus. Às vezes minha esposa tinha uma implicância: fica aí. Não, ele ia lá, ouvia a Deus, ia reger o coral que ele montava. E tenho certeza absoluta que a Tânia, eu, nossos filhos, nossos netos estão usufruindo, bebendo da fidelidade dele. Fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A grande pergunta é: que voz que você tem dado crédito ultimamente? Em quarto lugar, ignore as pessoas que tentam destruir você com pensamentos negativos. Gente, isso que mais tem. Teu casamento não vai dar certo, teu emprego não vai dar certo. Você está fazendo, vai estudar, para com isso. Novo trabalho, para, você vai mudar, não sei não.
que nós somos bombardeados todos os dias, toda semana, com pessoas com pensamentos de fala negativa. Saia de perto, afaste elas do teu rol de amigos. E a gente vai ver aqui na palavra de Deus que Davi tinha alguns deles. E quero encerrar agora. Como é que você pode viver daqui em diante? Queria que alguém abrisse comigo em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Uma outra pessoa abrisse comigo Mateus capítulo 9, versículo 22. Alguém abrisse comigo Tiago capítulo 2, versículo 17. Alguém abrisse em Hebreus 10, 38. E outro Hebreus 11, 6. Vou começar. Abacuque 2, versículo 4. Olha, é Deus falando. O justo viverá pela tua fidelidade. Mateus 9, 22. Mateus 9, 22. A fé. Aquela mulher usou a fé. Tiago 2,17. Davi foi um homem que tinha fé porque ele realizava obras tremendas. Enfrentou Golias. Ele tinha fé que se pisasse no tomate, Deus iria pedir prestação de contas dele. Ele passa por isso. Depois, no final da vida, ele faz uma coisa tremenda por causa da fé. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele recompensa. Olha, gente, Deus tem prazer de recompensar. Essa tradução é uma tradução que eu gosto, mas no original está assim, ó, que Deus, o Criador, Ele tem a alegria de dar presentes para aqueles que buscam a face dEle. Isso é fé, irmão. Isso é fé. E nesta noite a palavra o tema é: qual voz você tem dado ouvidos com mais crédito? Qual voz? A voz da circunstância? Não tem jeito, não consigo. Está na mesmice, para no nome de Jesus. Experiência que não deu certo, para no nome de Jesus. Este é o ano da fé. Eu gosto de ler muito livro de biografia. Se alguém já leu o livro de biografia da Colgate, dono da Colgate, o seu tataraneto até hoje nos falou, um homem teve uma experiência linda com Deus. Uma das biografias que eu gosto de um livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra, é da Adonep, faço parte, 31 anos nessa associação. Quero trazer um homem aqui, um pai que vai dar um depoimento no dia que a gente fizer esse primeiro culto. Pais que jejuam e oram pelos filhos. Quero trazer esse homem aqui, vai dar o testemunho. E nesse livro, O Povo Mais Feliz da Terra, o Demo Shakarian, ou Shakarian, ele está com o pai, ele tem naquela época 3.000 vacas leiteiras, um homem ricaço. Aí ele começa a fazer outras coisas, ele não tinha dado vida à voz de Deus. E começa a fazer então secagem de sementes, e vai de mal a pior. Aí ele precisava vender aquilo, pede perdão a Deus, Deus o perdoa, ele sente claramente, mas agora ele precisava tratar do reino do Senhor, precisava evangelizar. Mas por outro lado, eles precisavam vender aquele galpão lá de $500 mil. Ele fala isso, $500 mil, para não perder dinheiro, só empatar naquilo que tinha investido, porque ele falou com Deus, ele tinha dado a voz, seus ouvidos uma voz diferente, pede perdão.
Mas agora, então, ele é arrependido. Deus, eu quero evangelizar. E começa a evangelizar. Sai de uma cidade para outra, um estado para outro. E os dólares, está perdendo dinheiro, até que chega um judeu. Oferece, sim, equivalente a $200 mil. Demos Chacareã, conversa com o pai. Disse, não, possível. Não podemos perder $300 mil. Ele ora a Deus, o Senhor sabe que estou arrependido, que eu dei ouvidos a uma voz diferente, Deus nos perdoa, Senhor, nós não podemos perder aquilo. E Deus, a palavra de Deus diz que é um Deus de compaixão, de misericórdia. Ele começa então a tentar para o reino, viver o reino, vivendo o reino, e está orando. Depois de quase que 80 dias, aquele meu judeu diz assim, um homem muito rico, Chacaren, venha com o teu pai tomar um café aqui em casa, sábado, um domingo. Foi lá. Eu falei assim, olha, Chacaren, tomar um café, quanto é que você quer mesmo aquele projeto seu lá de cimento? $500 mil. Olha, eu ofereci quanto? 200 mil. Pois é, eu vou te pagar $500 mil. Mas o que aconteceu? Não sei porquê, mas você sabe que sou judeu, mas um anjo do Senhor veio, me visitou e disse claramente para dar atenção à voz, à oração de vocês que estavam pedindo $500 mil. Eu vou honrar vocês. Isso foi verdadeiro, queridos. Isso foi verdade. Deus quer que você dê crédito à voz dele. E a voz dele é sua palavra. Quando a gente busca em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele fala em 1 Samuel 3:20 que eu honro aqueles que me honram. Quando nós honramos ao Senhor Deus, a maneira que cultuamos aqui, a maneira como nós oramos, quando nós levamos a sério a palavra de Deus, Deus vai dar a mesma resposta para você. Sabe por quê? Porque você vai colher aquilo que se plantou. Davi foi um homem que aprendeu isso sempre, e sempre quando ele errava. Uma vez ele errou, o profeta Natan chegou para ele, você tem que escolher A, B, C. Ele disse, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque a mão de Deus vivo é um Deus cheio de misericórdia e graça. Quero orar com você, curva sua fronte. Você também que abriu o celular, está no YouTube, ouvindo essa singela mensagem, doravante em diante, Deus quer que você dê crédito à voz dele. A palavra dele é a voz dele. Para o teu casamento, para a situação que está vivendo agora, para a tua empresa, estudo, tua saúde, o diagnóstico que você leu, chegou até você, ou um telefonema que recebeu, mas Deus quer ressignificar a tua existência. 2020 pode ser o melhor ano da tua existência, desde que você, a partir desse instante, desse momento, ouse a acreditar que Deus fala e fala para melhor. Deus, eu te invoco mais uma vez. A tua palavra nos diz que tu és um Deus que não faz acepção de pessoas. Diz isso no Antigo e no Novo Testamento. Mas estamos aqui, ó Deus, no último domingo de janeiro de 2020. Muitas coisas ocorreram conosco. E alguns dentre nós, desses que estão agora também ouvindo, Deus, pelo YouTube, por esse canal, Deus, essa mensagem, Pai, precisamos dar crédito à tua voz. Perdoa, Deus, se nós ouvimos outras coisas, ouvimos nosso ego, ouvimos nosso eu, não te consultamos. Ó Deus, se nós convivemos com pessoas ruins, negativas, invejosas, livra-nos disso, Deus. Mas queremos a exemplo de Davi, que acreditava no pacto da circuncisão. Hoje nós queremos no pacto da cruz, na ressurreição, na nova aliança. Pai, olha para nós. No nome de Jesus nós repreendemos, ó Deus, com autoridade, toda a artimanha do inferno contra nós, nossas famílias, as famílias que aqui congregam, ó Deus, as famílias que estão vindo para cá para te buscar, te louvar, os empresários, grandes, pequenos, famílias humildes, para entender, compreender que tu és um Deus que nos dá graça para enfrentarmos gigantes. Dá-nos condições para não olharmos circunstâncias, mas vivemos por princípios. Nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Espírito Santo, nós queremos te ouvir a voz do Senhor. Fala-nos ainda mais e mais,
pecados ocultos, atitudes que não te agradam, e queremos caminhar para um conserto do altar, de buscar tua face no altar, Deus. Ó Espírito Santo, nos inquieta de madrugada, durante o dia, Deus. Dá prioridade ao teu reino, dá valor ao teu reino, dá valor à voz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.